Você está pronto para ouvir uma das palavras mais preciosas que você já ouviu em toda a sua vida? Não deixe o seu coração aberto aí, porque você vai ouvir uma palavra muito preciosa. Amém? Sabe quem é Jesus? Fala comigo assim, ó. O Salvador dos pecadores. O Salvador dos pecadores. Esse é Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, o grande apóstolo Paulo. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 17. Vamos ler em voz alta? Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu já podia até parar de pregar, mas não vou parar não. Só esse texto aqui já é tudo. A primeira questão que nós precisamos entender hoje é que Cristo está preparado para lidar com os pecadores. Cristo, ele não se assusta com o pecado. Cristo não se assusta com os pecadores. Cristo venceu o pecado. Cristo triunfou sobre o pecado. Deus condenou o pecado na carne de Cristo. O pecador não assusta Jesus. Outra coisa que eu quero te falar. Deus não começa a amar você quando você para de pecar. Ele te amou muito antes de você pensar em parar de pecar. Romanos 5:8 diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda éramos pecadores quando Cristo morreu. Deus escolheu dar a vida de Jesus por nós. Jesus escolheu dar a sua própria vida antes de eu e você decidirmos recebê-lo como Senhor. Antes de eu e você decidirmos renunciar ao pecado, Deus já nos amou. O amor de Deus está provado. Deus ama você e ponto final. Tem um cantor aí famoso, eu gosto muito dele, ouço muitas músicas dele. Ele tem uma música assim, ó: o meu pai me ama e isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. O amor de Deus por nós nunca vai mudar. Agora, nós temos que entender uma coisa. Cristo não veio para amar os pecadores. Cristo veio para salvar os pecadores. Porque se Cristo tivesse vindo somente para amar os pecadores, nós poderíamos entender que as pessoas iam continuar vivendo no pecado e Cristo ia continuar amando os pecadores. Cristo não veio para amar os pecadores. O texto diz que fiel é essa palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele veio para salvar. Por que o pecador precisa ser salvo? Porque João 8,34, Jesus deixou bem claro. Olha o que nós vamos ler aí, ó. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo o quê? Todo que comete pecado se torna escravo do pecado. Se uma pessoa sem Jesus decidir parar de pecar, deixar de ser um pecador, isso não é uma coisa possível. É possível que ele consiga trocar o tipo de pecado, mas deixar de ser um pecador não é possível. Então, por que Cristo Jesus veio para salvar o pecador? Porque o pecador está em um estado de escravidão.
de escravidão no pecado, ele está preso no pecado, ele até queria deixar aquele pecado, mas ele não conseguiu, ele precisa ser salvo por Cristo. Agora, para nós que já somos salvos, então, Romanos 6, do versículo 17 em diante, nós vamos ler esse texto junto agora, olha aí. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que foste entregues, amém? E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Amém? Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, vamos ler isso junto? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Uma das maneiras de ser vitorioso em Cristo é lembrar de como você era sem Cristo. Vou falar igual o cearense, rapaz, o negócio não prestava, não. Uma das maneiras de ser vitorioso em Cristo é se lembrar de como você era sem Cristo. O apóstolo Paulo disse que Cristo veio para salvar os pecadores dos quais ele era o principal. Com certeza ele falou isso se referindo ao fato de que ele era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo matava crentes como nós. Você está entendendo? E ele disse que ele nem era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. E o apóstolo Paulo falou assim, olha, Cristo veio para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Eu não me orgulho nada, eu não me orgulho nem um pouco do que eu vou falar agora. Eu não me orgulho mesmo. Mas eu vou falar porque eu sei que vai abençoar muito a sua vida. Mas eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, nisso que ele escreveu. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, de que Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu quero te falar que durante um grande tempo da minha vida, eu me senti exatamente assim, como o principal dos pecadores. Por que eu me senti o principal dos pecadores? Porque, diferente de muitos de vocês, eu cresci dentro da igreja. A minha mãe estava grávida, minha mãe está ali hoje, e ela grávida já ia para a igreja e me levava para a igreja dentro da barriga dela. Então, ainda bem pequeno, eu já sabia muito da palavra, eu já tinha ouvido muito da palavra, eu já tinha aprendido muito da palavra. Mas uma coisa é ouvir a palavra, e outra coisa é se converter de coração. Uma coisa é ir à igreja, outra coisa é se tornar a igreja. Uma coisa é ouvir sobre santidade, e outra coisa é ser uma pessoa em santificação. Então, por que eu me senti o pior dos pecadores? Porque durante muito tempo eu estava dentro da igreja, mas eu não consegui vencer o pecado. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, com a minha irmã, e me lembrando que eu cresci no meio de tanta imoralidade sexual, de tanta perversão sexual, que eu tenho uma memória de quando eu era criança, eu estava dentro de um berço. Agora você imagina o meu tamanho. Eu poderia ter no máximo 4 anos, eu estava em um berço, eu me lembro onde aquele berço ficava, perto da janela do quarto da minha mãe.
A casa da minha mãe é uma casa grande, de 2 andares, e no segundo andar tem uma varanda, e o quarto dela tem uma janela para essa varanda. E nessa varanda tinha várias pessoas da igreja, porque estava tendo alguma festa lá em casa. Eu estava dentro do berço, do lado de dentro do quarto, e eu estava paquerando as mulheres da igreja. Eu estava mexendo com ela. Psiu, ei, gatinha. Isso é sério. Não, isso não é brincadeira. Eu tinha 4 anos de idade. Como que a mente de um menino de 4 anos de idade podia ser tão pervertida? Por causa do ambiente que eu cresci, o ambiente não da igreja, mas o ambiente que eu cresci na minha casa, as coisas que eu ouvia do meu pai, dos meus tios e assim por diante. E eu fui crescendo no meio de muito pecado. E dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja, eu pequei contra Deus. Dentro da igreja, eu pequei contra a minha família. Dentro da igreja, eu pequei contra os meus pastores, contra os meus líderes. Eu me lembro de uma vez que eu tive uma reunião terrível. O meu irmão que está aqui, Geraldinho, ele era um dos meus pastores naquela época. Ele era o pastor presidente daquela igreja local que eu fazia parte. Então, eu participei daquela reunião, o pastor Geraldinho, que era o presidente daquela igreja local, o pastor presidente do ministério, que era o pastor Emílio, e um outro pastor, fizeram uma reunião séria comigo, sabe por quê? Porque eu tinha me envolvido com a filha de um pastor. Você já pensou? Como isso é triste? Eu tinha me envolvido com a filha de um pastor. E aí, eu estava com ela, na casa dela, e aí não tinha ninguém em casa, eu estava lá com ela, eu era um adolescente ainda. E aí a irmã dela chegou e viu, e contou para o pai dela, aí meu amigo, a barraca caiu. Só que eu conhecia a verdade. E você sabe como eu me sentia? Eu era um adolescente. Eu me sentia exatamente como o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como eu jamais poderia imaginar que Deus ia me usar? Irmão, se chamasse o pastor da igreja, pastor Emílio, e falasse com ele assim, pastor Emílio, coloca aqui, ó, numa lista o nome de 30 pessoas que Deus vai usar. Irmãos, eu te garanto, como 2 e 2 são 4, eu não ia estar no meio dos 30. Eu não ia estar. Ele ia fazer uma lista de 30 e eu não ia estar lá. Porque como Deus poderia usar um pecador como eu, Diógenes? Como Deus poderia usar alguém que pecou tanto, tanto, tanto? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Quem poderia imaginar que eu, que desrespeitei tanto os meus pais, a minha mãe que está ali, ó, um dia eu deixei minha mãe chorando em casa, e o meu pai, meia-noite, eu era um adolescente de 17 anos de idade, eu entrei no meu carro, eu tinha carro, mas não tinha carteira, tinha 17 anos, deixei minha mãe e meu pai chorando, e fui embora de casa. Porque eu estava rebelde demais, eu tinha colocado uns alargador na orelha, e eu acordei com meu pai gritando com a minha mãe, porque eu tinha colocado aqueles alargador na orelha, e eu fui embora de casa. Eu estava me deformando, eu usava um cabelo moicano, rapado dos lados, aqueles negócios na orelha, eu estava muito doido. Eu ia lá na casa da minha mãe de vez em quando para ver a minha mãe, e eu entrava assim pela garagem e passava pelo lado de trás da casa para não ver o meu pai, só falar com a minha mãe rapidinho e ir embora, fazendo a minha mãe sofrer. Eu te pergunto, como Deus pôde usar um pecador como eu? Como Deus pôde perdoar um pecador como eu? Quantas vezes eu preparei droga para outras pessoas usarem? Eu nunca usei. Sabe por que eu nunca usei? Porque eu era medroso.
eu falava, eu não vou usar esse negócio não. Eu nunca gostei de nada dentro da minha cabeça, eu sempre gostei de ter o controle de mim mesmo. Então eu falei, eu vou usar esse negócio, eu vou perder o controle. Nunca usei, mas quantas vezes eu fiquei preparando cocaína para os outros cheirar? Muitas e muitas vezes. Quantas vezes eu fiquei tocando na noite dentro de um lugar como esse aqui, que tinha 30 pessoas fumando maconha, dentro de um lugar fechado, cheirando cocaína. Quantas vezes, trabalhando na madrugada. Desonrando o meu pai, desonrando a minha mãe, desonrando o Senhor, desonrando a igreja, desonrando os meus líderes, desonrando os meus pastores. Eu te pergunto, como Deus pode usar um pecador assim? Hoje eu estou jogando água na farofa de muita gente, se é que você me entende. Pessoas que acham que Deus usa super-homens. Não existe super-homens. Pessoas que acham que pastores são pessoas que nasceram em um berço de perfeição, e eles foram escolhidos assim, nasceram com uma estrela na testa. Não existe super-homens. Eu sempre gosto de repetir essa frase. A Bíblia não é o livro dos grandes homens de Deus. Tem gente que fica falando dos grandes homens de Deus. Abraão, o pai da fé. Elias, o homem que fez descer fogo do céu. Não é verdade. Abraão era medroso, mentiroso, mentiu, falou que a mulher era irmã. Ela era meio irmã dele mesmo, mas ele mentiu porque estava com medo de morrer. O homem foi lá e deitou com a mulher dele. Elias pediu para morrer. Alguém aqui já pediu para morrer? Ficou num estado depressivo tão profundo que falou, eu quero morrer? Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. A Bíblia nunca foi a história dos grandes homens de Deus. A Bíblia é a história do grande Deus dos homens. Agora a pergunta é, por que Deus escolheria perdoar alguém como eu, salvar alguém como eu e usar alguém como eu? Você acha que lá naquele dia que o meu irmão, que era meu pastor naquela época, junto com o pastor Emílio, que é o meu pastor ainda, naquela sala reunido comigo, me confrontando por causa do meu pecado, você acha que eles imaginavam que hoje eu ia estar aqui, que você ia estar aqui? Você acha que sim ou que não? Nenhum ser humano normal da cabeça conseguiria imaginar isso. Mas eu te pergunto, por que que Deus fez? Você quer saber? Eu vou te responder. Versículo 16 e 17 de 1 Timóteo. Olha o que está escrito. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Sabe por que que Deus escolheu usar a mim? Para você ficar sabendo que se Ele pôde usar a mim, Ele pode usar qualquer um que está aqui dentro desse lugar. Se Ele pôde perdoar a mim, Ele pode perdoar a qualquer um que está aqui dentro desse lugar. Se Ele pôde restaurar a mim, se Ele pôde dar a mim pureza e santidade, Ele pode dar pureza e santidade a qualquer um que está nesse lugar. Se você pensa que o que está acontecendo aqui está acontecendo por causa do pastor, você está redondamente enganado. O próximo versículo continua dizendo assim, ó, assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo o que tem acontecido é por causa dele. Tudo de bom que acontece aqui é por causa dele. Eu estou aqui hoje é por causa dele. Eu conheço a história de centenas de pessoas que eu estou vendo aqui. Você está aqui hoje por causa dele. Foi ele que te salvou, foi ele que te tocou, foi ele que te restaurou. Seu casamento está de pé hoje por causa dele. Por causa dele. Então hoje eu quero te dar 3 dicas simples, baseado no que o apóstolo Paulo viveu e que eu também vivi,
e que ajudaram o apóstolo Paulo a chegar até onde ele chegou, e que também me ajudaram a chegar até aqui, onde eu estou, e vai continuar me ajudando. 3 dicas simples para você nesse 2019. Você quer? Primeira dica simples: obedeça à palavra de Jesus a qualquer custo. Às vezes vai doer demais. Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou cego por 3 dias. Jesus falou com ele: entra na cidade e lá te será dito o que há de fazer. Sabe o que foi que Deus falou com o profeta que foi orar pelo apóstolo Paulo? Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo se tornou um sofredor pela causa do evangelho. Mas ele não andou para trás, ele andou para frente e obedeceu a palavra de Jesus a qualquer custo. Amém? Segunda dica: tenha um Barnabé na sua vida. O que é o Barnabé? O Barnabé foi um homem que ajudou a inserir o apóstolo Paulo dentro da igreja. O Barnabé foi o homem que, quando os apóstolos estavam com medo do Paulo, porque ele era perseguidor da igreja, Barnabé foi que foi lá falar assim: não, apóstolo Paulo, ele se converteu mesmo, eu vi que ele se converteu de verdade, pode recebê-lo. O Barnabé foi aquele homem que muitos anos depois foi para Antioquia para pregar, mas antes de ir para Antioquia, ele foi lá em Tarso buscar o apóstolo Paulo e falar com ele: vem comigo, eu estou indo para Antioquia pregar, ensinar aquela igreja, vem me ajudar. E o apóstolo Paulo foi com Barnabé, e a partir dali que ele começou a ser esse grande apóstolo Paulo. Você precisa de um Barnabé na sua vida, alguém que vai te trazer para perto do contexto da igreja, alguém que quando você estiver, sabe, lá em Tarso, sentado na rede na sua casa, porque quando você está em casa de dia, talvez está até desempregado, é ou não é verdade? Mas de repente, quando você estiver lá naquele momento de conforto, Barnabé é aquele que vai bater na sua porta e falar com ele assim: ei, levanta aí, bonitão, nós temos muita coisa para fazer no reino, vamos trabalhar, vamos buscar o Senhor, vamos estudar a palavra, vamos ensinar a palavra, vamos evangelizar ali, vamos para um grupo pequeno ali, vamos para um culto ali. Você precisa de um Barnabé na sua vida. Eu tive alguns Barnabés na minha vida. Durante um tempo eu tive um Barnabé que chamou Márcio. Durante um tempo eu tive um outro Barnabé que chamou Paulinho, que era o filho do pastor Emílio, que me encorajava. Durante um outro tempo eu tive um outro Barnabé que chamava Daniel, que também me encorajava. Durante outro tempo eu tive um outro Barnabé que foi o meu irmão, que era meu pastor, ficava me encorajando, ficava me ensinando, ficava me discipulando. Você está entendendo? Depois eu tive um outro Barnabé, que era o pastor Wenders, me encorajou demais a jejuar, a orar. Foi com ele que eu vim para cá, para Fortaleza. Você precisa de um Barnabé, alguém que vai te encorajar a ir para frente. O apóstolo Paulo jamais seria o apóstolo Paulo sem Barnabé. Vocês estão entendendo? Terceira e última simples dica: seja ativamente parte da igreja. O apóstolo Paulo, ele era ativamente parte da igreja. Hoje, você deve tomar uma decisão para 2019. Eu vou me envolver com a igreja de Jesus. Se você se envolveu pouco, agora é hora de se envolver mais. Porque você não deve ir à igreja, você deve ser a igreja. Eu conheço muita gente você sabe que quando a gente está aqui em cima, a gente tem uma visão muito legal. A gente sabe quem presta atenção, quem não presta, quem mexe no celular, quem não mexe, quem está no WhatsApp. A gente vê tudo daqui. É verdade. Mas a gente vê também aqueles rostos de pessoas que elas estão por aqui. Elas vêm, passam uns dias sem vir, vêm de novo. Elas também não querem se achegar muito, porque já foram, sabe, decepcionadas algumas vezes.
Eu quero te falar, a igreja não é minha nem sua, a igreja é de Jesus. E perfeita ou imperfeita, como esse baixista, é a igreja. Você pode ensinar a pessoa, não faz isso, aperta o negócio, pelo amor de Deus e tal. Acontece essas coisas. Foi combinado isso, viu, gente? Foi ensaiado, lógico. Para te falar que a igreja é imperfeita, mas ela é a igreja de Jesus, e você quer ser vitorioso. Como eu saí de onde eu estava e vim parar onde eu estou, sabe como? Me envolvendo ativamente, sendo ativamente parte da igreja. Você deve aprender a amar esse povo aqui. Você deve aprender a amar essas pessoas aqui. De verdade, eu não estou puxando sardinha para o meu lado agora, viu? Não estou mesmo. Mas eu estou falando isso porque é bom para você. Você deve aprender a amar os seus líderes, as pessoas que cuidam da sua vida. E você deve se envolver ativamente, ser uma parte ativa da igreja. E se você decidir obedecer a palavra de Jesus a qualquer custo, se você decidir ter um Barnabé, se você decidir ouvir aquelas pessoas que te encorajam a ir além no reino de Deus, e se você decidir a ser parte ativa da igreja de Jesus, seu 2019 vai ser totalmente diferente. E talvez um dia você vai estar contando para alguém, igual eu estou te contando aqui hoje. Eu já era parte da igreja, mas eu tinha tantos pecados. Eu já era parte da igreja, mas eu não conseguia vencer. Mas quem sabe esse texto também é verdade na sua vida. E um dia você vai poder falar dele assim: olha, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Eu estou te falando que hoje eu posso falar que Deus me usou como um modelo de como Ele consegue perdoar um pecador. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eu e a minha esposa que está ali, nós acordamos todos os dias sabendo que nós vamos vencer? Você acha que nós acordamos todos os dias rindo? Você acha que nós acordamos todos os dias convictos da vitória? Negativo. Tem dia que nós acordamos chorando, angustiado. Tem dia que nós passamos por tristezas profundas, que nós entramos no quarto e oramos, e oramos, e oramos. Tem dia que nós temos dificuldades. Sabe por quê? Porque nós somos apenas homens. Nós somos só homens. E constantemente nós precisamos estar aos pés do Senhor, falando: Senhor, eu estou aqui hoje para orar e lembrar que eu não sou nada e o Senhor é tudo. Mas eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Agora, um compromisso nós temos, e isso tem nos abençoado, é que nós vamos obedecer a palavra de Jesus a qualquer custo. É que nós vamos ter um Barnabé a quem nós vamos ouvir, e às vezes ele vai falar o que nós não queremos, mas nós vamos ouvir, nós vamos obedecer. E que nós vamos ser uma parte ativa da igreja de Jesus. Se você fizer isso, amanhã com certeza você vai estar contando para alguém: Deus pôde escolher a mim, o principal dos pecadores, para mostrar para vocês que Ele é capaz de perdoar, de restaurar e de usar qualquer pessoa. Porque Jesus, Ele é o Salvador dos pecadores. Eu quero convidar você a orar comigo agora, ficar de pé no seu lugar. Nós estamos nos últimos minutos de 2018. Mas é um momento de decisão na sua vida agora. Alguns de vocês precisam decidir
Eu vou ser parte ativa da igreja, eu vou parar de brincar com isso. Eu vou ouvir o que esse pastor está falando hoje, porque é a palavra de Deus. Eu vou receber o perdão de Deus de graça. E vou deixar Deus escrever uma nova história na minha vida, para a glória de Jesus.